Olá, galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui para resolver as questões de matemática do concurso público aplicado pela VUNESP para professores S1 no município de Valinhos, certo? Aplicado no dia 28 de abril de 2019. Bom, vamos lá. Primeiro exercício diz o seguinte: o retângulo ABCD da figura é composto por 8 triângulos, todos com áreas iguais. O dobro do número que indica razão entre a parte pintada do retângulo e o seu todo nessa ordem é... Então vamos lá, ele quer o dobro do número que indica a razão. O que é razão? Razão é a divisão. Então ele quer a divisão da parte pintada do retângulo e seu todo. Então, quantas partes pintadas eu tenho? Eu tenho 3 partes pintadas, portanto eu vou colocar aqui 3 num total de... Se a gente for ver, já tem 3 pintadas, 4, 5, 6, 7, 8. Um total de 8 que ele já até me falava no exercício, tá certo? Só que ele quer o dobro deste número. O dobro significa que é 2 vezes, tá certo? E aí, 2 vezes 3 dá 6 sobre 8. E 6 oitavos, aqui está tudo em decimal, então eu tenho que fazer a divisão. 6 sobre 8 ficaria. Bom, o 8 não cabe no 6, então eu coloco aqui 0, e acrescento um 0, ficando 60 por 8. E aí são 7 vezes 8. É o que chega mais próximo, que dá 56. 60 menos 56 sobra 4. Como eu já coloquei vírgula, eu posso acrescentar um 0 aqui, ficando 40 por 8, que dá 5. Portanto, menos 40, 0 minha conta, ficando 0,75. Portanto, alternativa letra E, tá ok? Então, esse é o nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo. No segundo diz o seguinte: 4 rolos de fitas coloridas têm respectivamente 360 metros, 336, 312 e 168 metros, tá certo? De comprimento. Essas fitas serão cortadas em partes, todas com o mesmo comprimento, de modo que cada parte seja a maior possível e que não sobre pedaços em nenhum dos rolos. O total de partes dos rolos de fita será... Bom, então o que ele está querendo saber? Ele quer saber o maior pedaço possível e todos sejam iguais. Então, maior você pensa em máximo. Vou cortar, então, divisível e todos com o mesmo tamanho comum. Então, MDC. Eu vou ter que fazer o MDC de 360, 333, 336, 312 e 168. Então, eu vou colocar aqui 360, 336, 312 e 168, ok? E aí a gente faz o MDC. Passo a barrinha e vamos fazer aqui a divisão. Vou até colocar em azul. Todos são pares, então dá para dividir por 2. 360 por 2 dá 180. 336 dividido por 2 dá 168. 312 por 2 dá 156. E 168 por 2 dá 84, ok? Os números continuam sendo pares, portanto, posso ainda dividir por 2 novamente. E 180 por 2 dá 90, 168 por 2 dá 84, 156 por 2 dá 78 e 84 por 2 dá 42. Opa, mas continuam sendo pares, então vamos com 2 de novo. 90 por 2, 45. 84 por 2, 42. 78 por 2, 39. E 42 por 2, 21. E agora, não são todos pares, então não dá para dividir por 2, porém todos eles são múltiplos de 3, então vou dividir por 3, dando 45 por 3 dá 15, 42 por 3, 14, 39 por 3 dá 13 e 21 por 3 dá 7. Agora, todos esses números não têm um múltiplo comum, certo? Ou melhor, um divisor comum.
Então fica dessa forma. O meu MDC, bastava eu multiplicar todos esses 4 números, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Mas não é bem isso que ele quer. Ele pede o total de partes, não o tamanho. Se ele pedisse o tamanho dos metros, eu multiplicava. Mas como ele quer todas as partes, o de 360 metros vão ter 15 partes, o de 336, 14 partes, e assim por diante. Ou seja, o total de partes, basta eu somar esses 4 números. Ou seja, tenho que fazer 15 mais 14, que já dá 29, mais 13, que já dá 42, mais 7, que vai ficar 49, tá ok? Portanto, alternativa letra A, tá ok? Então, vamos aí para o terceiro exercício, terceiro envolvendo um exercício de geometria plana. A área do trapézio da figura é 126 centímetros quadrados. Aí está o nosso trapézio. E ele quer saber o perímetro desse trapézio. Então vamos lá. Para calcular o perímetro, eu tenho que saber todas as distâncias. E eu só tenho essa de 8 e 13. Portanto, eu vou achar essa partezinha aqui, que vai daqui até aqui. Que eu vou chamar de H. Por que H? Altura do trapézio, já que essas duas retas são paralelas, que a gente chama de base. Então, qual é a fórmula da área, já que ele me deu o valor da área? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tudo isso vai ser igual a nossa área. Então, vamos substituir os valores. A base maior é 13, a base menor é 8, a altura é o que eu quero, e o 2 que estava dividindo, eu vou passar aqui multiplicando a minha área, que ele me falou no exercício aqui, ó, 126, tá certo? Então, fazendo 13 mais 8 é 21, vezes H igual 252. E agora o 21 que está multiplicando passa dividindo. Então, fica 252 por 21. Fazendo essa divisão, a gente chega em 12. Ok? Então, achamos aí nossa altura que é 12. Então, essa medida é 12. Só que falta essa medida aqui de cima. Então, olha só o que eu vou fazer para achar essa medida. Eu vou tentar passar uma reta aqui, né? Vamos lá, ver se eu consigo. Essa reta. E essa reta em vermelho é a mesma distância aqui da nossa altura, que é 12. E como essa parte aqui do 8 é a mesma daqui, dessa parte até essa, e tudo vale 13, ou seja, se toda essa parte é 13 e essa menor aqui vale 8, o que nós podemos dizer? Que 13 menos 8 é 5, então essa partezinha aqui é 5. E se trata de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo aí, que temos catetos 5 e catetos 12. E aí eu vou achar esse x aqui, que é a última medida que falta. E é um triângulo retângulo, onde o x é a hipotenusa. Então, aplicando Pitágoras, x² igual 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Um triângulo bem característico de VUNESP, certo? A VUNESP, os triângulos retângulos que ela usa é apenas o 5, 12, 13 e o 3, 4, 5, né? E os múltiplos dele, claro. Então, se eu soubesse que tem o triângulo 5, 12 e 13, você já matava o x. Mas eu estou resolvendo aqui para vocês, para não ter dúvidas, certo? Então, aqui 5 ao quadrado, 25, e 12 ao quadrado, 144. E aí, ficando x² igual a 169. E agora, o inverso do quadrado do x é a raiz quadrada. Ou seja, eu quero um número vezes ele mesmo que dê 169. E no caso, esse número é o 13, como eu havia comentado. Então, aqui em cima, 13. Só que ainda ele queria o perímetro. Então, vou achar aqui o perímetro, que é a soma de todos os lados. Então, o lado de baixo aqui que eu coloquei H vale 12, mais
8, que é essa medida lateral, que já chegamos em 20, mais 13, que é a medida que a gente acabou de achar, chegando em 33, mais o 13 aqui na parte da base maior, tá certo? Então, 10 com 6, 16, vai 1. 1 com 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, o perímetro é de 46 centímetros. Portanto, alternativa B. Vamos lá para o quarto. Aqui falando de expressões numéricas, vamos lá. O quadro apresenta os procedimentos utilizados por Júlia para fazer cálculos propostos por sua professora. Então, está aqui a adição, a multiplicação e a divisão, e o que ela fez. Então, conclui-se que Júlia utilizou os procedimentos. Então, ele está falando quais foram os corretos. Então, vamos ver se realmente todos estão corretos, apenas um, apenas dois ou nenhum deles. Então, no primeiro está 1/6 mais 5/6. O que ela fez? Ela transformou as frações em um múltiplo comum, que no caso é o 12. Então, se ela passou do 2 para o 12, ela multiplicou por 6. Então, ela tem que fazer a mesma coisa aqui do 1 para o 6, multiplicar por 6. E ela fez correto. E aqui do 6 para o 12, ela multiplicou por 2. E aqui, então, ela também teria que multiplicar por 2. Tanto que 5 vezes 2 dá 10. Até aí, correto. Agora, eu tenho que fazer essa soma aqui. 6 sobre 12 mais 10 sobre 12. Como o denominador é igual, conserva o 12, está correto, e 6 mais 10, 16, está aqui. Então, a adição está certa. Vamos para a multiplicação. 5 quartos vezes meio. Bastava fazer 5 vezes 1 e 4 vezes 2. Já chegava em 5 oitavos, era uma resposta. Mas olha o que ela fez. Ela quis deixar o denominador igual, tá vendo? Ó, conservou a primeira fração, 5 quartos, e o segundo ela saiu do 2 e foi para o 4, portanto ela multiplicou por 2. Então ela tem que fazer a mesma coisa no numerador, multiplica por 2. 1 vezes 2, 2, está correto. E aí a multiplicação de numerador com numerador, 5 vezes 2 dá 10, bateu. E denominador com denominador, 4 vezes 4, 16, bateu também. Então está correto. E na divisão, o que ela fez? Estava 12 quinzeavos dividido por 2 quintos. Normalmente a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mas o procedimento dela foi o seguinte. Conservou a primeira, 12 quinzeavos, e a segunda ela saiu do 5 e foi para o 15, ou seja, ela multiplicou por 3. Então ela tem que sair do 2 e multiplicar por 3. Mesmo procedimento. E deu 6, está correto. E aí ela dividiu de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Está correto. 12 dividido por 6 dá 2 e 15 dividido por 15 dá 1. Então também está correto. Portanto, todos os procedimentos da Júlia estão certos. Portanto, alternativa, então, correto para as 3 operações. Alternativa letra D. Ok? Então, vamos para o quinto exercício. O que ele fala? Uma solução de 450 ml foi obtida por meio de uma mistura de 70% de uma substância e com 30% de água. Para diluir ainda mais essa solução, será acrescentada mais água, de modo que a porcentagem de água passa a ser 70% e da substância 30%. Assim, a solução, após a adição a mais de água, passará a ser... Então, ele está perguntando o volume total da minha solução. Então, vamos ver como que era. Uma regrinha de 3 aí simples. Vou colocar aqui solução, e daí você pode pensar ou em água ou em substância. Eu vou pensar em água, né? Tanto faz. Então, no começo a solução tinha 450 ml, enquanto a água tinha x ml, que eu não sei. Mas enquanto a solução é composta por 100%, a água no começo era apenas 30%, tá ok? E aí a gente faz uma multiplicação em cruz, já que é diretamente proporcional, ficando 100x igual a 450 vezes 30, tá
certo? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso cortar os zeros. Vou colocar aqui até em azul, ó. 0 corta com 0 e um 0 desse lado ainda corta com 0 do outro. Restando o quê? Apenas x do nosso lado esquerdo da equação e do lado direito 45 vezes 3. E 45 vezes 3, 40 vezes 3, 120, mais 15, 135. Ou seja, eu tinha 135 ml de água. E aí vai ser acrescentada uma parte a mais de água para se tornar 70%. E aí ficaria um pouquinho mais complicado, certo? O que eu vou pensar? O que não muda? O que não muda é a substância. Então, se a solução tinha 450 ml e de água eu tenho 135, da minha substância, que eu vou colocar sub aqui, é o quê? É 450, que eu tinha de solução, menos a quantidade de água, dando um total de, empresta 1, fica 4, 10, 5, 4 menos 3, 1, e 4 menos 1, 3. Então, eu vou ter 315 ml da minha substância, tá certo? E ela não muda, ou seja, depois do procedimento, essa substância vai ter 30%, ou seja, esses 315 tem que corresponder a 30%. Então, vamos para cá, ó. Vou colocar solução e substância. Enquanto de solução eu quero saber, de substância eu tenho 315 ml. E substância vai ser 100%, enquanto a substância apenas 30%. E aí eu faço a regrinha de 3. Multiplicando em cruz, 30 vezes x e 100 vezes 315. Podendo ainda cortar um zero aqui, ó, para ficar mais fácil, dando 3x igual 3.150. E agora o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 3.150 por 3. Fazendo aí rapidinho, 3.000 por 3 já dava 1.000, 150 por 3 dá 50. Então, vai dar 1.050 ml de solução. Portanto, alternativa E, tá certo? O total de solução que eu vou ter no final. Então, esse é o nosso quinto exercício. Vamos para o sexto. A figura a seguir representa um trecho da reta numérica, em que estão destacados os números 0, x, y e 1. Então está aqui, ó, o x e o y são menores do que 1, mas só que são positivos, porque eles são maiores que 0. Então vão ser 0, alguma coisa. Analise as 4 afirmações seguintes a respeito desses números. X vezes y menor do que x. É verdadeiro ou falso? Se você souber fazer multiplicação de decimal e saber que sempre vai dar menor, tudo bem. Mas eu vou fazer de um jeito diferente aqui para que todos possam entender. Eu vou pegar esse x, que está desse lado direito, e vou passar para o lado esquerdo da minha equação, ficando então xy menos x, certo? Ele estava positivo, passou negativo. E do lado de lá não sobrou nada, ou seja, 0. Só que aqui, ó, eu tenho x e x. Portanto, eu posso colocar o x em evidência, sobrando y menos 1, menor do que 0. Por que y menos 1? Porque junto com esse x estava o y. E junto com esse x, eu posso pensar que eu tinha um 1 multiplicando o x. Então, menos 1. Por isso que está aqui. E aí, como é que ficou? Será que essa multiplicação realmente dá menor do que 0, ou seja, negativa? Vamos ver. O x é um valor positivo, então fica positivo. E o y é um valor menor do que 1, pode ver que ele está antes. Se é um valor menor do que 1 e fazer menos 1, ele vai dar negativo, essa parte dentro do parênteses. E daí, mais com menos dá menos, ou seja, menor do que 0. Portanto, essa primeira afirmação está correta, tá certo? Vamos para a segunda.
fala que 1 sobre y é maior do que 1 sobre x. Então, vou fazer de forma diferente, assim, sem ter que dividir, para ficar mais fácil da gente entender. Como x e y não é zero e não são negativos, então eu posso multiplicar em cruz, ficando 1 vezes x dá x maior e o y passa para lá multiplicando 1, que fica y. E aí eu falo, o x é maior do que y? Vamos analisar na reta. O x está antes do y. Se ele está antes, ele é menor e não maior. Portanto, está incorreta a nossa número 2. Vamos para a terceira. Terceira está y sobre x maior do que 1. Mesma coisa do 2. Como eles não são zero e nem negativos, posso multiplicar em cruz sem problema. E daí o x que está dividindo passa multiplicando, ficando y e x vezes 1 é x. Então, deu y maior do que x. Está correto? Está, porque o y está depois do x. Então, a 3 está correta. E por último, a quarta afirmação. Fala o seguinte, x sobre y é menor do que x? Mesmo procedimento, passo y multiplicando, ficando x menor do que xy. Só que, analisa a primeira. A primeira estava x vezes y menor do que x. Aqui está x vezes y maior do que x. Está falando exatamente o inverso da 1. E se a 1 está correta, então a 4 está incorreta. Ok? Então, somente a 1 e a 3 estão certas. Portanto, as duas únicas alternativas corretas são 1 e 3. Alternativa letra B, certo? Então, vamos aí para o 7º exercício. Aí o 7º. Bom, então esse exercício fala o seguinte. Observe a sequência composta de 8 figuras. Então, estão aí as 8 figuras. E supondo que a regra de formação das figuras seguintes permaneça a mesma, a figura que deverá ocupar a 519 posição nessa sequência será... Então, vamos lá. Vamos ver se realmente vai ficar dessa forma. A gente tem aqui pintadinho nessa parte, aí ele sobe 1, sobe mais 1 e vai girando sempre sentido horário. Conseguem perceber isso? Ou seja, após essa, vou tentar aqui desenhar um hexágono, né, da mesma forma que está aí. E agora a pintura vai ficar na parte sentido horário, vai ficar aqui, nessa daqui. Então, vai ficar pintada nessa forma. E podem notar que, essa não tem nenhuma barra, essa tem uma. Não tem, tem uma barra. Não tem, tem barra. Não tem, tem barra. Então, essa não vai ter barra, que é a 9ª figura. E na 10ª, aí tá, eu vou desenhar a 10ª figura, vamos ver se fica melhorzinha. E vai ficar dessa forma aqui, né? Para cá, para cá. Girando sentido horário, a próxima vai ser neste ponto. Pintando aqui. E agora vai ter barra. E a barra vai estar onde? Nota que sempre está uma casa antes do que está pintado, certo? Então, começaria nesse ponto e pula 1, chegando até aqui, correto? Bom, vendo isso, na próxima figura, a parte pintada seria esta daqui, sem barra. Mas essa figura pintada sem barra volta a ser igual à primeira. Portanto, a minha sequência sempre vai ficar assim, tá certo? Com 10 figuras, tá? Tá aqui da primeira à 10ª. E vai ficar se repetindo. Ou seja, já que ela vai se repetir de 10 em 10, basta eu pegar o 519 e dividir por 10, para ver em qual lugar que vai parar. Então, fazendo aqui 519 dividido por 10, fica. Vou pegar o 51, já que 5 vezes 10 dá 50. 51 menos 50 é 1, desce o 9. E aí vai dar 1 vezes 10 só,
já que 1 vezes 10 dá 10, 19 menos 10, 9. Ou seja, o que significa esses números que eu achei? Esse 51 significa que ela vai repetir essa sequência 51 vezes. E o resto, que é 9, é onde ela vai parar. Porque se o resto fosse 1, seria a primeira, o resto 2, a segunda, e assim por diante. Já que o resto foi 9, vai ser a 9ª figura. Ou seja, está pintada nesse lugar aqui, que corresponde ao item C, tá certo? Podem ver que é igual à minha 9ª figura. Portanto, alternativa C. Então, esse é o 7º exercício, vamos para o 8º. Para produzir 1.500 metros de um cabo telefônico, 36 operários trabalham regularmente durante 6 dias. Mantidas as proporcionalidades, o número de dias necessário e suficiente para produzir 3.000 metros com 16 operários é... Então, vamos lá. É uma regra de 3 composta, podem ver que ele te dá uma situação e depois te pede os dias em outra situação. Então, quais são os itens que eu estou usando? Eu estou usando metros, que eu vou representar aqui como MET, os operários, que eu vou representar como OP aqui, e depois dias, tá certo? E aí eu vou colocar os meus itens. Na primeira situação, eram 1.500 metros, com 36 operários em 6 dias, certo? Está aqui. E na segunda situação, ele quer saber a quantidade de dias, portanto, X, para produzir 3.000 metros, então 3.000 vem aqui, com 16 operários, tá certo? Bom, e como fica? Na regra de 3 composta, eu sempre coloco uma flechinha aqui para cima, onde está o X, tá certo? E daí eu faço a pergunta, quanto mais dias, já que a flechinha para cima está em dias, então quanto mais dias eu vou precisar de mais operários ou menos operários? Já que eu vou ter mais dias para trabalhar, eu preciso de menos operários. E novamente, quanto mais dias, eu vou produzir mais metros ou menos metros de cabo? Vou produzir mais metros, já que é mais, flechinha para cima. E o X que está na base da flecha multiplica todos que estiverem na ponta. No caso, o 16 está na ponta da flecha, e aqui quem está nessa ponta da flecha é o 1.500. Então, serão estes números que vão se multiplicar. Vou colocar aqui do lado. X vezes 16 vezes 1.500. Sendo assim, ele fica igual a todos os demais números. Portanto, 3.000 vezes 36 vezes 6. Tá certo? Que foram os números que sobraram. Mas antes de fazer isso, eu vou simplificar, tá? Se torna mais fácil. O 1.500 com 3.000, o 3.000 é o dobro de 1.500. Então, o 1.500 fica 1 e o 3.000 fica 2. Coloquei tudo em verde aí o que eu simplifiquei. Agora o 16 dá para simplificar por 4 com 36, certo? Os dois são múltiplos de 4. E 16 por 4 dá 4 e 36 por 4 dá 9, ok? Então, vamos lá. Como que ficou, então? Do lado esquerdo, ficou apenas 4 vezes 1 é 4, x, igual. E desse lado ficou 6 vezes 9, 54, vezes 2, 108. E aí o 4 que está multiplicando passa dividindo, ficando 108 dividido por 4. E 108 dividido por 4 é 27. Portanto, alternativa letra E. Vão ser necessários 27 dias, tá bom? Vamos para o 9º exercício, que fala o seguinte: a distribuição dos salários dos funcionários de um setor de uma confecção, segundo as funções que exercem, é apresentada na tabela. Então, tá aí, 4 funcionários 1.200, 10 funcionários 1.500 e assim por diante. O salário médio mensal, então médio mensal dos funcionários é 2.290. Então, é correto afirmar que o salário mensal de uma cortadeira é de, então está aqui cortadeira, é onde está representado o X. Então, eu vou tentar trabalhar com a média aritmética. Só que é uma média ponderada. Por quê?
por causa que eu tenho quantidade, eu tenho números de funcionários aqui. Então, como que fica a minha média? Eu multiplico a quantidade de funcionários pelo salário. Então, eu vou pôr aqui, 4 funcionários ganham 1.200, mais 10 funcionários, 1.500. E assim eu continuo com 4 funcionários ganham X, que é o que eu quero achar, e 2 funcionários ganham R$8.000, tá certo? Então, ficou dessa forma. E daí, como é uma média, eu tenho que dividir. Divido por quanto? Aí eu tenho que somar o número de funcionários, que eu tenho que a minha quantidade, que ficando 4 mais 10 mais 4 mais 2, certo? Que são as quantidades. Tudo isso vai ser igual à média. E a minha média é de 2.290, que é o que ele me passa no problema. Fazendo essas multiplicações, 4 vezes 1.200 é 4.800. 10 vezes 1.500 é 15.000. Aqui. 4x não tem muito o que fazer, já que tem incógnita. E 2 vezes 8.000 é 16.000, certo? E aqui, no denominador, ficava 4 mais 10, 14, mais 4, 18, mais 2, 20. Como ele está dividindo, esse 20 está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando o 2.290, certo? Vou continuar aqui em cima em vermelho aqui por causa do espaço. Vou somar aqui 4.800 com 15.000 dá 19.800. Com 16.000 fica 35.800. Vou colocar aqui em cima. 35.800 mais 4x. Tudo isso é igual a 20 vezes 2.290, que dá 45.800, tá certo? Então, ficou dessa forma a equaçãozinha de primeiro grau. Então, 35.800 que está somando, eu vou passar para o outro lado, subtraindo, ficando 45.800 menos 35.800, tá certo? E aí fica o seguinte... 45.800 menos 35.800 dá 10.000. E o 4 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, dividido por 4. E assim vai dar. Se fosse 100 por 4, ficava 25. Como vai sobrar ainda 2 zeros, vai dar 2.500. Então, quer dizer que a cortadeira ganhava R$2.500 cada uma. Portanto, alternativa a letra D, tá certo? Então, esse é o nosso 9º exercício. Vamos para o 10º. São 15. Júlia, ao fazer uma promoção em seu bazar, na segunda-feira, colocou à venda 60 canecas por R$24 cada uma. Como ela não vendeu todas na segunda-feira, no dia seguinte ela diminuiu ainda mais o preço e passou a vendê-las a R$18 cada uma. Dessa forma, ela vendeu todas as canecas restantes na terça-feira. E Júlia arrecadou no total R$1.188. Com a venda de todas as canecas, assim é correto afirmar que a diferença entre o número de canecas vendidas na terça e o número de canecas vendidas na segunda é de... Bom, então ele pergunta aqui a diferença de vendas de um dia para o outro. Então, vamos montar uma equaçãozinha aqui. Como que a gente pode fazer? Eu posso falar que na segunda ela vendeu X canecas. Se na segunda ela vendeu X canecas, na terça ela vai vender quanto? Todo o restante. Se ao total ela tinha 60, ela vai vender 60 menos X. Ela vendeu X na segunda e o restante na terça, ou seja, tudo que ela tinha no começo, menos o que ela vendeu na segunda. E assim fica.
Na segunda era R$ 24 cada uma. Então, 24 vezes a quantidade que vendeu, que é X. E mais, o que ela vendeu na terça? 60 menos X. Só que esse 60 menos X, ela vendeu a R$ 18. Então, 18. E, com isso, ela arrecadou 1.188. Então, 1.188, tá ok? Vamos lá. Fazendo aqui, continuo com 24x, mais. E aqui o 18 vai fazer uma distributiva, o famoso chuveirinho, tá certo? E aí a gente tem 60 vezes 18 é 1.080. Então, 1.080 menos, que está o menos aqui, e 18 vezes x, 18x. Tudo isso é igual a 1.188. Vou fazer minha continha aqui com x, ó, 24x menos 18x, ficariam 6x. E o 1.080 que está somando vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, fica 1.188 menos 1.080. Então, 6x é igual. 1.188 menos 1.080 fica apenas 108. E aí, 6x, como é igual a 108, o 6 passa dividindo, ficando 108 por 6. E essa divisão vai dar 18. Ou seja, x é 18. Se x é 18, significa que foi na segunda, ó, que era o nosso x, é 18. E na terça era 60 menos x. Se o x é 18, fica 60 menos 18, que dá 42, tá certo? Ou seja, ela vendeu 42 canecas na terça e 18 canecas na segunda. E como ele perguntava a diferença de canecas dos 2 dias, basta eu fazer 42 da terça menos 18, já que é a diferença. Então, aqui eu empresto 1, fica 3, desce 1, 12. 12 menos 8, 4, e 3 menos 1, 2. Portanto, 24 é essa diferença, ok? Então, aí o nosso 10º exercício. Vamos para o 11º. A figura a seguir representa um algoritmo da divisão de 831 por um número natural de ordem de dezenas. Cada quadradinho da figura representa apenas um algarismo. Os 2 últimos quadradinhos localizados no lado esquerdo representam o resto da conta finalizada. Então, aqui está o resto e aqui está o divisor. Sabendo-se que o resto da divisão é o maior possível, é correto afirmar que o divisor é... Então, preciso saber quanto que vale esse divisor, esse valor aqui. Teria várias formas da gente fazer. Qual seria elas? Uma delas era pegar pela resposta. Eu teria que fazer, por exemplo, se for 32, eu faria 25 vezes 32, vai dar um valor. E esse valor teria que ter resto 31. Por que 31 nesse caso? Porque ele quer o maior resto possível. Então, se eu dividir por 31, por 32, o maior resto é 31. Se eu dividisse por 31, o maior resto seria 30. Então, você teria que fazer 31 vezes 25, subtrair, teria que dar 30. E assim por diante com todos os outros números, tá certo? Bom, só que eu vou fazer da forma algébrica da matemática. O que significa isso? Vamos supor que aqui seja x. Se aqui for x, o meu resto tem que ser x menos 1, já que ele é o maior resto possível, certo? Então, é um número menor do que o que eu tenho aqui. E assim eu posso dizer que 25 vezes x mais o nosso resto, que é x menos 1, tem que ser igual o dividendo, que é 831. Tá certo? Então, regrinha básica da matemática. Quociente vezes divisor mais resto é igual ao dividendo. E assim ficamos com 25x mais x, 26x.
E o menos 1 aqui está subtraindo, passa para o outro lado, somando, ficando 831 mais 1. E aí 831 mais 1 é 832, e o 26 que está multiplicando passa dividindo. E aí 832 dividido por 26, a gente chega em 32, tá certo? Então, o nosso dividendo x aqui é 32, portanto, alternativa a letra A. Vamos aí para o nosso próximo exercício, um pouquinho grande aqui, falando de porcentagem. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de alunos de uma escola de cada tipo de sangue, AB, B, A e O. Apresentada também a quantidade de alunos com sangue de RH positivo e RH negativo. Então, analise as 4 afirmações a seguir. Então, vamos lá. 60% dos alunos têm tipo A. Tipo A está aqui, estou circulando aqui. O que acontece? De cara, eu já falaria que estava errada. Por quê? 60% é mais da metade. Vocês conseguem ver que esse A não tem como ser mais da metade, já que o O tem mais do que ele? Se o O tem mais, teria que ser mais de 60. Vamos supor 70. 70 mais 60 passava dos 100%. Então, estaria errada. Mas eu vou calcular aqui. Quantos alunos teriam o tipo A? Então, vamos lá. AB tem 15 com RH positivo e 10 com RH negativo. Então, AB no total tem 25. O B tem 25 mais os 15, ou seja, o B no total temos 40. O A, 35 mais 25, então no total eu tenho 60 do tipo A. E de O temos 45 mais 30, no caso 75 do tipo O. E aqui estava a pegadinha, tá vendo que tem 60 do tipo A e não 60%. E como que eu faria a conta da porcentagem no caso 1? Eu faria o 60, que é a quantidade de A, dividido pelo total. E no total eu tenho quantas pessoas? 25 mais 40 dá 65, mais 60, 125 pessoas, mais 75, 200 pessoas. Então, eu tenho que fazer 60, que é do A, dividido pelo total, que é 200. E isso daria 0,3, portanto, 30%, tá certo? Então, está errada a primeira. Na segunda, 40% dos alunos têm RH negativo. Então, vou pensar do mesmo jeito, mas só pensando no RH negativo. No AB, quantos têm RH negativo? Está representado por esse cinza pequenininho, mais claro aqui. Temos 10 no AB. Vou colocar aqui 10. No B, temos 15. No A, RH negativo são 25. E no O são 30. Portanto, no total de RH negativo, temos 30 mais 25, 55, mais 15, 70, mais 10, 80. E daí a conta vai ser a mesma. Ó. No 2 aqui, tem 80 de RH negativo dividido pelo meu total. E o total a gente já viu que é 200. E 80 por 200 dá 0,4, portanto, 40%. Um modo fácil de ver isso, ó, como já é 200 aqui, se dividisse por 2, simplificasse por 2, ia dar 40 sobre 100. E 40 sobre 100 é 40%. Tá ok? Então, a 2 está correta. Vamos para a 3. Dentre os que têm sangue do tipo B, 25% é RH positivo. Então, só do tipo B, 25% é positivo? Analisando o B. RH positivo é o escuro. O escuro tem mais do que o claro, então com certeza mais do que 50%, ou seja, já estaria errada. Só por essa análise de gráfico, a 1 e a 3 que a gente analisou e já falou de cara que estava errada, só poderia ser 2 e 4, que teria alternativa aqui. Tá? Mas mesmo assim eu vou continuar fazendo. Como aqui no RH positivo do B é 25, então eu teria que calcular os 25 que tem RH positivo do B pelo total do B, que são 40.
E aí, se eu fizer 25 dividido por 40, a gente vai chegar em... Vamos fazer aqui, se eu multiplicasse por 2,5, daria 62,5%, tá ok? Então, nada a ver com os 25% que ele passou para a gente. Agora vamos para a última. A última tem que estar certa. Dentre os que têm sangue RH negativo, 37,5% tem sangue do tipo O. Então, a gente vai ver de todos do RH negativo, 37,5% é do tipo O. Vamos ver. RH negativo são 30 do tipo O. Eu já vi aqui. Então, eu vou colocar o 4 aqui do lado. Ó. 30 tem O, RH negativo. E quantos ao total tem RH negativo? São 30 mais 25, 55, mais 15, 70, mais 10, 80. Então, total de 80. Fazendo essa divisão, 30 por 2 dá 15, por 2, 7,5. Metade de 7,5, 3,75. Então, ia ficar 0,375. Portanto, 37,5%. Então, a 4 está correta. Alternativa letra D, certo? Então, esse é mais um exercício aí. Vamos para o 13º. De uma folha retangular de perímetro igual a 89 centímetros, recorta-se um quadrado de área 361 centímetros quadrados, obtendo um retângulo de largura x, como mostra a figura. A largura x do retângulo sombreado na figura é de... Bom, vamos lá. Ele falou que eu cortei uma área de 361 centímetros quadrados. Então, essa parte em branca tem 361 centímetros quadrados. Isso é quadrado. O que eu estou chamando aqui de y, eles têm medidas iguais, já que é um quadrado. E para eu achar esse y, basta eu extrair a raiz quadrada de 361. Por quê? Porque a área do quadrado é lado ao quadrado igual à área. E aí o inverso do quadrado é a raiz. E a raiz de 361 é 19, tá certo? Então aqui eu tenho 19, aqui em cima eu teria 19, aqui do lado 19. Como aqui é x, aqui seria x e aqui embaixo 19. E ele falou que o perímetro era 89. Então a soma de todos esses valores aqui da borda da nossa folha tem que dar 89. Então vamos colocar aí. Ó, eu vou ter que somar 4 19s. Então já vou colocar 4 vezes 19, que é esses daqui que eu estou circulando, tá vendo? Então, 4 vezes 19 mais, e eu tenho x aqui e x aqui, portanto, 2x. Tudo isso tem que dar 89. 4 vezes 19 seria 80 menos 4, 76. Mais 2x igual a 89. O 76 está somando, passa subtraindo, então fica 89 menos 76. E agora, 89 menos 76 dá 13, certo? E 13 dividido por 2 fica 6,5. Portanto, alternativa letra A. Vamos aí para o penúltimo. Considere as raízes da equação x² mais 13x mais 22 igual a 0. Subtraindo a raiz menor da maior, obtém-se... Então, vamos lá. Você poderia fazer por Bhaskara, né? Ter que fazer delta b² menos 4ac. E depois... achado delta, você acharia as duas raízes, que é o menos b mais o menos raiz de delta sobre 2a. Então, você teria essa fórmula, ou se não, fazer pela soma e produto, que é o que eu vou fazer. A soma aqui representada por S é menos b sobre a. E o nosso b vale 13, então fica menos 13 dividido por o a, que é 1, e fica menos 13. Então, a soma das duas raízes
é menos 13. Já o produto é C sobre A. O C é 22. E o A é 1. Portanto, 22 por 1, 22. Ou seja, você tem que somar dois valores que dê menos 13, ou seja, dá negativo, e multiplicar os dois valores que dá 22. Se eu somo e dá negativo e multiplico dá positivo, esses dois valores só podem ser negativos, tá certo? Porque menos com menos dá mais no produto, e na soma menos com menos continua menos. E assim esses dois números vão ser quem? A gente pode ter, para dar 22, só poderia ser 11 vezes 2. E 11 mais 2 dá 13. Então, são eles mesmos. São menos 2 e menos 11. Só que o que ele pedia? Subtraindo a raiz menor da maior. Então, quem que é maior? Menos 2 ou menos 11? Menos 2 é maior. E a menos 11, a menor. Tá certo? E aí eu vou fazer, então, a maior menos a menor. Ficando menos 2 menos o menos 11. Certo? Ó, fazendo a maior menos a menor, que já era menos 11. Então, fica menos 2, menos com menos dá mais, 11. E 11 menos 2 fica 9. Tá certo? Portanto, alternativa C. E agora, por último, o 15. Vamos lá. A figura a seguir representa as dobras feitas em um círculo de papel, dividindo em partes iguais, setores circulares congruentes. A medida do ângulo X, indicado na parte sombreada da figura, é igual a... Então, vamos contar aqui quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 aqui, 12, 13, 14, 15, 16 círculos, 16 partes. E como o círculo tem 360 graus, basta eu fazer 360 dividido por 16, que dá 2, 2 vezes 6 dá 32, sobra 4. Desce o 0 e 40 por 16 continua dando 2, que fica 32, sobra 8. Coloca a vírgula, acrescenta o 0, e aí 5 vezes 16 dá 80, tá certo? Que fica 0. Portanto, 22,5 graus. E 22,5 graus é o quê? É 22 graus, e como 1 grau tem 60 minutos, esse meio grau vira 30 minutos, tá certo? Portanto, alternativa B. Uma outra maneira da gente ver isso era como? Se tudo é 360, na metade aqui seria 180. Só que eu dividi na metade de novo. Então, metade de 180 daria 90. Depois dividi na metade de novo. Metade de 90, 45. E os 45 eu divido novamente ao meio. E aí você faria metade de 45 é 22,5. Então, é um modo da gente fazer aí de cabeça, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que eu sempre estou colocando aí coisas para concurso, vestibulares, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.